Existe uma instrução que Florence Scovel Shinn ensinava em particular. Ela não aparece completa em nenhum dos seus livros. Era transmitida apenas para um tipo específico de mulher, aquela que não tinha ninguém, aquela que chegava até ela sem marido, sem família por perto, sem alguém que a sustentasse. E então, Florence dizia algo que mudava completamente a expressão dessa mulher. Você não precisa de ajuda para ativar isso. A sua solidão é exatamente a condição que esse poder precisa. Se neste momento o dinheiro não é suficiente, se você sente esse peso silencioso que carrega sem conseguir explicar para ninguém, se você já rezou, pediu, esperou, e mesmo assim o alívio não chega, então o que você vai ouvir hoje não é um consolo, é uma instrução. Florence Scovel Shinn foi conselheira espiritual em Nova York nas primeiras décadas do século XX. A maioria de seus clientes eram mulheres, e muitas delas estavam sozinhas, não por escolha, mas por circunstância. Viúvas, separadas, abandonadas, ou simplesmente mulheres que nunca tiveram alguém que as sustentasse financeiramente. Com essas mulheres, Florence não usava as mesmas técnicas que ensinava para todos. Ela desenvolveu algo diferente, algo que você vai aprender aqui de forma completa, porque existe uma diferença enorme entre pedir e dominar, entre atrair e comandar. E Florence sabia que as mulheres que estavam completamente sozinhas tinham acesso a uma forma de poder espiritual que a maioria das pessoas nunca ativa. Hoje você vai entender o porquê e, mais importante, vai aprender como usar isso. Se você está pronta para receber esse conhecimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana são compartilhados ensinamentos como esse, e você não vai querer perder nenhum. Existe algo em você que sabe que não chegou aqui por acaso. Nos próximos dias, algo inesperado vai acontecer. Uma abertura, uma oportunidade, uma porta que você achava que estava fechada pode surgir de repente. Fique atenta. Esse sinal já está a caminho. E se você sente que essa mensagem toca algo profundo dentro de você, você pode demonstrar sua fé colocando a lei da circulação em movimento. Uma forma de fazer isso é apoiando o canal com o botão de super obrigado logo abaixo do vídeo. Toda contribuição é como uma semente, e toda semente plantada com intenção volta multiplicada. Florence não era o tipo de pessoa que dava o mesmo conselho para todos. Ela observava, analisava, e depois de anos trabalhando com espiritualidade em Nova York, percebeu algo que a maioria ignorava completamente. O estado emocional e a situação de vida de uma pessoa mudam totalmente a forma como as leis espirituais funcionam para ela. Com mulheres que tinham marido, família ou algum tipo de apoio financeiro, Florence ensinava técnicas como visualização, afirmações e atração, feitas a partir de um lugar de segurança. Essas técnicas funcionavam porque essas mulheres não estavam em desespero absoluto. Existia uma base, alguém para apoiar enquanto as coisas se ajustavam, mas com mulheres que estavam sozinhas, completamente sozinhas, Florence fazia algo totalmente diferente. Ela não ensinava a atrair, ela ensinava a dominar, porque essas mulheres não tinham o luxo de esperar, não havia outra fonte de renda, não havia alguém para segurar as coisas enquanto a manifestação acontecia. E foi aí que Florence percebeu algo muito específico. Esse estado de necessidade real, sem nenhuma rede de apoio, ativa dentro da pessoa algo que nenhuma outra condição consegue ativar. Essa diferença entre atrair e dominar é o centro de tudo o que você vai aprender aqui. Não é apenas uma questão de palavras, não é um detalhe pequeno, é uma técnica completamente diferente, com uma lógica espiritual própria, que Florence reservava apenas para aquelas que tinham perdido tudo, ou nunca tiveram nada. Durante séculos, as mulheres foram ensinadas a acreditar que o poder espiritual vinha através de outras pessoas, através de um intermediário, um sacerdote, um marido, uma figura de autoridade. A mulher rezava, mas através de alguém. Pedia, mas precisava que outro validasse. Esse modelo não era apenas injusto, era espiritualmente errado. Florence acreditava no acesso direto. Ela dizia que cada pessoa tem uma conexão direta, sem intermediários, com aquilo que ela chamava de inteligência infinita.
Mas ela observou algo ainda mais profundo. Quando uma mulher está completamente sozinha, sem ninguém ocupando esse papel de intermediário, essa conexão se torna muito mais clara, como um sinal de rádio que funciona perfeitamente quando não há interferência. A mulher que não tem ninguém para falar por ela, aprende, por necessidade, a falar por si mesma. E quando você faz isso a partir do lugar certo, não do medo, mas da autoridade espiritual que Florence ensinava a reconhecer, o universo responde de uma forma que às vezes parece impossível de explicar com a lógica comum. O que ninguém te contou é que a sua situação atual, essa sensação de estar sozinha diante do peso financeiro, não é uma desvantagem espiritual. Segundo Florence Scovel Shinn, é exatamente o contrário. É a condição que elimina todos os obstáculos entre você e o poder que precisa ativar. E hoje você vai entender como usar isso. A lei da atração, como ficou conhecida no século XX, parte de uma ideia simples. Você pensa em algo com intensidade e emoção positiva, e isso começa a se aproximar de você. Essa lei é real. Florence reconhecia isso, mas também apontava uma limitação importante. Ela exige que a pessoa consiga manter um estado emocional elevado por um período contínuo. E Florence era muito honesta sobre isso. Quando o dinheiro não dá para pagar o aluguel, quando existem responsabilidades pesando, quando você está cansada, sem dormir direito, manter esse estado elevado se torna quase impossível. Não por falta de fé, mas por pura biologia. O medo não desaparece só porque você quer, e tentar fingir que ele não existe só faz com que ele fique ainda mais escondido e mais forte. O domínio espiritual funciona de outra forma. Ele não tenta eliminar o medo. Ele reconhece o medo, dá nome a ele, e a partir desse reconhecimento emite um comando, um decreto que não é um pedido, não é uma visualização, é uma declaração de autoridade. Florence descrevia isso como falar com o universo a partir do lugar que já é seu por direito. Não como alguém que implora, mas como alguém que entende o próprio poder e usa isso com clareza. E a diferença nos resultados é muito clara. Pessoas que não conseguiam manter um estado positivo por mais de alguns minutos, ao aplicarem esse tipo de domínio espiritual, começaram a ver mudanças reais na própria vida em muito menos tempo. Não porque receberam um favor especial, mas porque estavam usando a ferramenta certa para a situação real que estavam vivendo. Florence passou décadas ouvindo mulheres descreverem o que sentiam por dentro e percebeu um padrão que se repetia com muita frequência. As mulheres que estavam sozinhas, sem perceber, desenvolviam uma capacidade de silêncio interior que poucas outras pessoas tinham. Mas não era um silêncio de desistência, não era um silêncio de quem já perdeu tudo, era um silêncio diferente. Um silêncio que nasce quando não existe ninguém com quem você possa dividir o que está sentindo, quando você não pode ligar para alguém, quando não tem com quem falar, quando você se deita à noite com aquele peso no peito e precisa encontrar sozinha uma forma de se acalmar por dentro. Florence percebeu que esse silêncio, mesmo sendo difícil, era exatamente o estado que muitos mestres espirituais sempre descreveram como necessário para receber. Não aquele estado artificial que se tenta criar na meditação, mas uma quietude real que surge depois de tentar tudo e perceber que não há mais nada do lado de fora para fazer. Apenas você e o invisível. E foi nesse ponto que Florence fez uma descoberta importante. Esse momento, o momento exato em que você chega no limite do que consegue resolver com a mente, é o momento em que o canal espiritual se abre completamente. E a técnica que ela desenvolveu foi criada justamente para usar esse momento, não para fugir dele. Agora presta atenção nisso, porque é exatamente aqui que quase todo mundo trava, e é por isso que a maioria nunca consegue mudar de verdade. Porque chegar nesse ponto, nesse silêncio, nessa sensação de não ter mais para onde ir, já te coloca no lugar certo. Mas o que falta para a maioria é saber o que fazer com isso na prática. É aqui que tudo muda. E deixa eu te perguntar uma coisa com sinceridade. Você tem sentido a sua vida travada? Tem sentido que o dinheiro não flui como deveria? Que os relacionamentos parecem superficiais, frios, sem conexão de verdade? Isso quer dizer uma coisa simples. Você até tenta mudar, mas por dentro
O seu sistema continua funcionando do mesmo jeito de antes. Você chega nesse ponto de silêncio, mas não sabe como usar ele a seu favor. E sem direção, tudo continua igual. E é exatamente isso que você encontra no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Porque entender que esse momento abre o canal já muda muita coisa. Mas saber usar esse momento com uma técnica simples, passo a passo, é o que realmente transforma a sua realidade. E é isso que o livro te ensina. Ele pega tudo isso, esse silêncio, esse contato com o invisível, esse ponto onde você para de buscar fora e mostra exatamente o que fazer ali dentro, de forma clara, direta, sem complicação. Não é teoria, é prática, um passo a passo que qualquer pessoa consegue aplicar, mesmo começando do zero. E quando você começa a fazer isso, as coisas começam a mudar, o dinheiro começa a aparecer com mais facilidade, as oportunidades começam a surgir, os relacionamentos começam a ficar mais leves, mais profundos, mais verdadeiros, porque você deixa de agir no automático e começa a direcionar o que acontece na sua vida. Se hoje você sente que está preso nesse ciclo, que tenta, mas tudo volta para o mesmo lugar, isso não é falta de esforço, é falta de direção. E o livro mostra exatamente como corrigir isso. Como usar esse momento de silêncio a seu favor, como alinhar sua mente, suas emoções e sua energia, e como começar a viver uma realidade completamente diferente da que você vem repetindo até agora. Se você quer parar de apenas reagir ao que acontece e começar a escolher o caminho da sua vida, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu Eu Superior. Porque uma coisa é entender tudo isso, outra completamente diferente. É aplicar e ver sua vida começar a mudar de verdade. A maioria dos ensinamentos espirituais pede que você ignore o medo, que substitua por pensamentos positivos, que haja como se já tivesse o que deseja. Florence não começava por aí. O primeiro passo da técnica dela vai contra quase tudo o que normalmente é ensinado. É dar nome ao medo, com clareza, sem culpa, sem tentar esconder. Isso não é desabafo, não é reclamação, é um ato de lucidez. Florence dizia que quando você nega o medo ou tenta pular essa etapa, você acaba dando mais força a ele, porque ele vai para o subconsciente e continua atuando ali sem que você perceba, influenciando tudo o que você faz. Mas quando você nomeia isso em voz alta, com precisão, você traz o medo para o plano consciente, e é no plano consciente que você pode exercer autoridade sobre ele. O que você precisa fazer nesse primeiro passo é ir para um lugar onde esteja sozinha. Pode ser o seu quarto, pode ser o banheiro, pode ser qualquer espaço onde ninguém vá te interromper. E ali, em voz alta, sem diminuir o tom, você vai dizer exatamente o que você teme, não de forma vaga, com precisão. Eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel este mês. Eu tenho medo de faltar dinheiro para a comida. Eu tenho medo de que essa situação não tenha saída. Florence dizia que esse ato de nomear com clareza não é se render ao medo, é exatamente o oposto. É o momento em que você para de fugir e decide olhar diretamente para ele. E só a partir desse lugar, cara a cara com o medo, sem negar o que está sentindo, é que você consegue declarar o próximo passo com verdadeira autoridade espiritual. Existe uma diferença que Florence Scovel Shinn destacava em cada atendimento, e é uma diferença que muda completamente o resultado de qualquer decreto espiritual. A diferença entre implorar e comandar. A maioria das pessoas, quando reza ou faz afirmações, fala a partir de uma posição de inferioridade. É como se estivesse pedindo um favor, como se algo maior pudesse aceitar ou negar. E essa postura, segundo Florence, já cria atraso no resultado. O comando espiritual parte de um lugar completamente diferente. Você não fala com o universo como alguém que precisa pedir. Você fala como alguém que entende as leis que regem a realidade e usa essas leis com consciência. Florence usava uma comparação simples que marcava profundamente suas clientes. Um juiz não implora para que a lei seja cumprida. Ele declara. E a declaração tem força, porque vem de alguém que tem autoridade. E você tem essa autoridade, não porque seja especial no sentido do ego, mas porque você faz parte da mesma inteligência que criou tudo o que existe.
Florence dizia que cada pessoa é uma expressão dessa inteligência infinita e que acessar os recursos necessários para viver não é ambição, nem exagero. É exercer um direito natural de quem existe como parte do todo. Antes de declarar qualquer decreto, existe algo importante: a postura. Fique de pé se puder, coluna ereta, pés firmes no chão. Isso não é um ritual vazio. O corpo influencia a mente, e a mente influencia o corpo. E Florence sabia que uma mulher que se posiciona de forma firme fala de um lugar completamente diferente de alguém que se encolhe diante do medo. Florence não gostava de afirmações genéricas, aquelas frases que servem para tudo, e por isso não resolvem nada de forma real. Para mulheres que estavam enfrentando situações financeiras difíceis, ela criou algo específico, o que ela chamava de decreto de domínio. Um decreto que não pede, não imagina, não projeta no futuro. Ele declara no presente, com total autoridade. Esse decreto tinha uma estrutura clara. Primeiro, reconhecer a fonte, não uma pessoa, não um trabalho, não um banco, mas a inteligência infinita como origem de todos os recursos. Depois, declarar a provisão como algo que já está acontecendo agora. E, por fim, afirmar que nada, nem interno nem externo, tem poder para bloquear esse fluxo. Uma versão adaptada desse decreto seria assim: a inteligência infinita que governa tudo o que existe abre agora canais perfeitos de provisão para mim. O dinheiro que eu preciso chega agora por caminhos que eu ainda não vejo, mas que já estão em movimento. Nada em mim bloqueia esse fluxo. Eu recebo com clareza, com gratidão e com plena consciência do meu direito de viver em abundância. Não leia isso em voz baixa, não sussurre, fale com firmeza, com a mesma clareza que você usaria para dar uma instrução importante, porque existe algo que escuta e responde, exatamente no nível de autoridade com que você fala. Florence Scovel Shinn entendia algo que a neurociência moderna só confirmaria muitos anos depois. Uma declaração feita apenas com a mente consciente tem alcance limitado. O subconsciente, aquilo que Florence chamava de alma profunda, não responde principalmente às palavras. Ele responde à emoção, à sensação no corpo, à imagem interna que acompanha aquilo que você diz. Por isso, ela desenvolveu um passo adicional que a maioria das pessoas ignorava: o ancoramento do decreto no corpo. Depois de declarar, você precisa parar completamente. Ficar imóvel por pelo menos 30 segundos, sem falar, sem pensar no próximo passo, apenas em silêncio, de pé ou sentada, levando sua atenção para o centro do peito, não como relaxamento, mas como um estado de escuta ativa. Florence dizia que o corpo percebe antes da mente quando uma verdade espiritual é recebida, e essa recepção costuma se manifestar fisicamente, como uma leve expansão no peito, como se algo abrisse por dentro, ou como uma sensação de alívio na tensão que estava ali antes. Se você não sentir nada na primeira vez, isso não significa que não funcionou. Significa apenas que ainda existe interferência no canal. Por isso, ela recomendava repetir o decreto 3 vezes, sempre com uma pausa de silêncio consciente entre cada repetição. Não de forma automática, mas com a mesma presença na terceira vez que você teve na primeira. Esse ancoramento não é um detalhe. É a parte que conecta as palavras ao nível onde a mudança realmente acontece. Sem isso, o decreto fica na superfície. Com isso, ele entra no ponto onde o universo responde. Em praticamente todas as tradições espirituais que Florence estudou ao longo da vida, havia uma instrução que esse silêncio tem uma duração mínima recomendada. Florence orientava que você não repetisse o mesmo decreto, nem em voz alta, nem mentalmente, por pelo menos 12 horas. Não porque o universo precise desse tempo, mas porque repetir a partir da ansiedade cria contradição. Você diz com palavras, já está feito, mas repete com medo, mostrando que não confia, e essa incoerência quebra o sinal. Por isso, esse terceiro passo é um dos mais difíceis, principalmente para quem está em urgência real, porque vai contra o impulso de querer fazer mais alguma coisa. Mas Florence era clara: esse silêncio não é passividade,
é a forma mais ativa de fé que existe, aquela que não precisa verificar, porque já sabe. Uma pergunta que Florence escutava com frequência era: por que o universo ajudaria mais a minha situação do que a de alguém que tem várias pessoas rezando por ela? Essa pergunta parte da ideia de que mais pessoas pedindo gera mais resultado, mas Florence respondia com total clareza: não funciona assim. A inteligência infinita não responde à quantidade de pedidos, responde à qualidade do canal. E o canal mais limpo que existe é o de alguém que não tem nenhuma alternativa humana. Não porque o sofrimento seja algo bom, mas porque, quando não existe outra opção, a mente para de buscar soluções externas e se abre completamente para o espiritual. Quando você tem pessoas que podem te ajudar, uma parte da sua atenção sempre está voltada para elas. Você pensa se deve pedir, imagina a resposta, cria cenários, e isso divide o seu foco. Essa divisão gera interferência. Não é erro seu. É simplesmente como a mente funciona quando existem opções. Já a mulher que está completamente sozinha não tem para onde direcionar essa atenção. Não há apoio externo, e esse vazio, o que parece tão difícil, se torna justamente o estado de maior abertura espiritual. Florence não dizia isso para consolar. Ela dizia porque observou isso acontecer inúmeras vezes ao longo de anos trabalhando com mulheres nessa condição. Florence Scovel Shinn falava com frequência sobre a lei da circulação como uma das leis espirituais mais mal compreendidas do seu tempo. A maioria das pessoas entendia isso de forma simples, dar para receber. E embora isso não esteja errado, Florence dizia que essa visão é incompleta. A circulação não é apenas um ato de generosidade para fora, é um estado de abertura total, em ambas as direções, que permite que os recursos fluam sem bloqueio. Não se trata apenas de oferecer, mas também de estar completamente disponível para receber. O problema que Florence identificava em muitas das mulheres que atendia não era falta de fé, nem falta de ação. Era um bloqueio específico na capacidade de receber. Eram mulheres generosas que ajudavam os outros, que davam com intenção, mas que, no momento de receber, se fechavam. Sentiam vergonha de precisar, diminuíam aquilo que realmente queriam, pediam menos do que precisavam. E essa contração no momento de receber cortava o fluxo exatamente quando ele estava chegando. A mulher que não tem intermediários possui uma vantagem importante dentro dessa lei. Não existe ninguém no meio do caminho para filtrar o que chega, para decidir o quanto ela merece ou para controlar a entrada dos recursos. O canal é direto. Aquilo que o universo envia chega até ela sem passar por outras mãos. Mas isso também significa que qualquer bloqueio interno, qualquer crença de que não merece, de que está pedindo demais, de que outras pessoas precisam mais, atua com força total, sem nenhum tipo de filtro. Por isso, Florence trabalhava primeiro a abertura do canal de recepção antes de ensinar o decreto de domínio. Porque um decreto feito com autoridade, mas recebido com vergonha, gera apenas resultados parciais. A lei da circulação exige tanto uma declaração firme quanto uma recepção aberta. E você, que está sozinha diante dessa situação, está exatamente na posição ideal para praticar os dois lados, sem interferência externa. Florence usava frequentemente a imagem de um canal de água para explicar essa relação. A água existe, é abundante, está disponível. A questão nunca é se há água suficiente, a questão é se o canal que leva essa água até você está aberto, limpo e sem bloqueios. E o que define o estado desse canal não é a situação externa, mas o seu estado interno, mental e espiritual. Quando uma mulher tem um parceiro ou depende de uma estrutura familiar, o fluxo financeiro passa por várias decisões. Existem conversas, dependências, negociações, e muitas vezes o dinheiro chega carregado de dinâmicas que não têm relação com a abundância em si. Florence percebeu que muitas dessas mulheres carregavam crenças sobre dinheiro que nem eram delas. Eram absorvidas do ambiente em que viviam, sem perceber. Já a mulher que está sozinha não tem essa distração. Ela é obrigada a encarar diretamente aquilo que acredita sobre dinheiro. Não pode colocar a responsabilidade em outra pessoa. Não pode justificar pela situação de alguém próximo. Isso pode ser desconfortável, às vezes até doloroso, mas também traz uma clareza que poucas experiências proporcionam. Quando o canal é só seu,
Os bloqueios que aparecem também são só seus, e isso significa que eles estão totalmente acessíveis, totalmente possíveis de serem removidos. Florence dizia que essa clareza, mesmo que venha em forma de dificuldade, é um tipo de presente. Não aquele que você entende na hora, mas aquele que faz sentido depois, quando o canal está limpo e o fluxo começa a acontecer de forma contínua, sem interferência. Esse é o canal que você está construindo agora, mesmo que ainda não consiga ver com clareza. Existem bloqueios que são mais evidentes, como o medo do futuro, a dúvida se isso funciona, a sensação de não merecer. Florence trabalhava diretamente esses pontos com suas clientes, e são exatamente esses bloqueios que a maioria dos ensinamentos espirituais tenta resolver. Mas existia outro tipo de bloqueio que Florence Scovel Shinn considerava ainda mais perigoso, justamente porque é invisível. São crenças herdadas que operam abaixo do nível da consciência, crenças que a pessoa nem sabe que carrega. A mais comum que Florence encontrava era o que ela chamava de escassez merecida. Ninguém dizia isso diretamente, ninguém falava em voz alta, você merece viver com pouco. Mas essa ideia era construída aos poucos. Vinha de uma mãe que dizia que dinheiro era difícil, de anos observando mulheres da família dependerem de outros, de uma visão distorcida da espiritualidade que associava pobreza com virtude. Essas crenças não desaparecem só com um decreto, mas o decreto, quando praticado com consistência, começa a desgastar isso por dentro. Florence comparava com água passando sobre uma pedra. Uma vez não muda nada, mas com o tempo, a pedra cede. Por isso, antes ou depois de declarar, você precisa se perguntar com sinceridade: que parte de mim acredita que essa situação é o que eu mereço? Não para se culpar, mas para trazer isso à consciência, porque o decreto só alcança aquilo que você consegue ver. Florence também fazia uma distinção que no início era difícil de entender, mas que depois se tornava essencial: a diferença entre fé passiva e fé ativa. E essa diferença não estava na intensidade da fé, nem no tempo dedicado à oração, mas na forma como essa fé se expressava. A fé passiva pede, espera, confia e fica parada esperando que tudo mude do lado de fora. Em alguns momentos isso pode fazer sentido, mas em situações de urgência real, isso pode virar uma espécie de paralisia. A pessoa sente que está fazendo algo porque reza, porque declara, mas na prática nada muda. Já a fé ativa inclui um movimento. Florence chamava isso de dar o primeiro passo. Não significa saber exatamente como tudo vai acontecer, nem forçar uma solução. Significa agir como alguém que já está no caminho da resposta, enviar aquela mensagem, fazer aquela ligação, tomar aquela atitude que você vem adiando. Esse movimento não cria o resultado diretamente. Ele envia um sinal claro. Sua fé não está só na mente, ela está no seu comportamento. E Florence percebeu, ao longo dos anos, que esse pequeno movimento muitas vezes era o gatilho que iniciava uma sequência de acontecimentos que depois pareciam milagrosos. Durante décadas, ela registrou casos, sem expor nomes, mas anotando situações, técnicas aplicadas e resultados, e, junto com cartas que recebia de mulheres que aplicavam seus ensinamentos, isso formou algo que ela mesma considerava uma prova clara. Essas leis não são teoria. São um tipo de mecânica espiritual que funciona com a mesma consistência que as leis físicas. Nos registros de Florence Scovel Shinn, ela documentou inúmeros casos de mulheres que aplicaram o decreto de domínio em momentos de crise financeira e começaram a ver mudanças em poucas horas ou em poucos dias. Nem sempre o dinheiro chegava da forma esperada. Às vezes vinha por caminhos completamente inesperados, outras vezes surgia como a resolução de uma dívida ou uma oportunidade que aliviava a situação. O mais importante não era o como, mas o padrão. Quando a técnica era aplicada completa, nomear o medo, declarar com autoridade, ancorar no corpo, silenciar e agir com fé, os resultados apareciam com consistência. O que Florence deixou claro é que isso não é mágica, é uma lei. A palavra falada com autoridade tem poder real sobre a realidade. E não importa sua situação, seu passado
ou se você está sozinha ou não. O que determina o resultado é a qualidade da consciência com que você fala. Muitas vezes, a solução vem por caminhos que você nunca imaginaria, porque o universo não está limitado às opções que você consegue ver. Quando você declara com abertura, você permite que tudo o que já existe possa chegar até você. E existe um sinal importante. Antes de qualquer mudança externa, surge um alívio interno, uma leveza sem explicação lógica. Esse é o primeiro indicativo de que o decreto foi recebido. Depois disso, podem surgir sinais, uma ideia, uma mensagem, uma oportunidade, e o seu papel é agir. Não pensar demais, agir. Porque o universo responde em sinais, e a fé ativa é justamente responder a eles. Agora, o ponto mais importante. Não é amanhã. Não é quando você estiver mais pronta. É hoje, esta noite, antes de dormir. Encontre alguns minutos sozinha, em silêncio. Fique de pé, coluna ereta, pés firmes no chão. Nomeie o seu medo com clareza. E depois declare com autoridade, sem hesitar, sem diminuir, porque esse é o momento em que tudo começa a mudar de verdade.